Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos levanta em mais um dia para louvar a Deus, para louvar ao Senhor Jesus Cristo, para louvarmos a Tua presença na nossa vida. Espírito Santo, vem e traga-nos todos os dons necessários para que a gente possa fazer uma boa reflexão das leituras que a igreja nos traz hoje e traga-nos, Senhor, também o alimento que precisamos para o nosso dia. E o Senhor tem um alimento para cada um, conforme a necessidade que Ele já sabe que nós temos. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente poder estar de novo aqui refletindo sobre a palavra de Deus, esse momento que tem nos aproximado tanto de Cristo. Glória a Deus. As leituras que a igreja nos traz hoje estão em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. O Salmo é o 95, entre parênteses 96. E o Evangelho está em Lucas 4, do 16 ao 30. E depois de fazer as leituras, o Espírito Santo toca no meu coração uma palavra que vai trazer um refrigério para a nossa alma. Espírito Santo fala para mim e fala para você que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Meu irmão, minha irmã, eu não sei as dificuldades que cada um está passando, eu não conheço a necessidade de cada um, mas uma coisa é certa, a promessa de Cristo é que tudo vai ficar bem. As leituras hoje, então, vão nos dizer, é muito bonito ler a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, porque é uma carta que foi escrita 50 anos depois de Cristo. 50 anos depois de Cristo quer dizer que, então, dos 33 de Cristo, né, mais aí 18 anos, é uma carta escrita 18 anos após a ascensão de Cristo. Então, é muito perto de tudo que estava acontecendo, e ali São Paulo, ele já tinha estabelecido com o povo de Tessalônia, ele já tinha estabelecido a igreja, estava enviando cartas, porque a partir das dificuldades que ele sabia que aquela comunidade estava passando, ele escrevia cartas para apoiar aquela comunidade, para exortar muitas vezes, né? Então, Paulo vai falar então sobre a segunda vinda de Cristo, porque estava se entendendo ali que quem já morreu não veria não veria Cristo na sua segunda vinda, como Ele nos prometeu que viria, que Ele voltaria. Esse tempo ainda não chegou e nós não sabemos que tempo é esse. Essa é a maravilha de caminharmos com Cristo. Nós temos que caminhar sem data, porque não sabemos o dia da nossa morte ou da vinda de Cristo. Caminhar sem data nos exige a sermos configurados a Cristo e a Nossa Senhora todos os dias, em todo momento. Não é assim, depois que eu vou aproveitar agora e depois que eu tiver mais velho, eu me volto para a igreja. Não, nós não sabemos nossa hora. E é isso que São Paulo vai esclarecer para eles, para aquietar o coração, né? Ele vai esclarecer então sobre os mortos para animar aquele povo, né? Eles que estavam achando que não veriam a volta do Cristo. E aí ele vai dizer, aqueles que estão no sono da morte, aqueles que passaram já pela morte da carne, se morreram em Cristo, né? Eles podem, aqueles que estavam ali ouvindo Paulo, podem crer que a morte ali, ela não é o fim de tudo, mas ela é o começo de uma nova vida, né? Então, aqueles que se achavam também em vantagem sobre os que já morreram, não, Paulo vai dizer, os vivos não têm vantagem sobre os mortos. Então, por quê? Porque essa salvação, esse resgate de Cristo, ele virá para todos aqueles que morreram em Cristo e para todos aqueles que vivem hoje em Cristo, né?
eu quero estar junto com Jesus na glória do céu, mas eu preciso querer caminhar com Ele aqui na terra. Vai caminhar com Ele, para caminhar com Ele aqui na terra, eu preciso de me aproximar dEle, da igreja que Ele nos deixou. Então, se eu quero viver com Cristo no céu, na eternidade, eu preciso ter uma vida com Cristo aqui. Eu não posso, não é coerente eu pensar, todo mundo vai para o céu. A Bíblia não nos diz isso, não nos diz que todo mundo vai para o céu, não. As nossas escolhas aqui, elas vão determinar, porque nós temos o livre-arbítrio que Deus nos deu, nós temos o conhecimento dele, podemos escolher estar com ele. Isso é o tamanho do amor de Deus. Embora ele tenha te criado para ele, nos criado para ele, ele nos permite, ele nos dá a liberdade de não caminhar com ele se quisermos, se não quisermos caminhar. Mas nós temos então a consequência de ficarmos longe dele por toda a eternidade. Então a morte não é o fim. Ele fala que Jesus voltará, né, ao toque da trombeta, sobre nuvens do céu, né? O toque da trombeta não é uma corneta que vai tocar, né? Ele fala aqui então que virá por nuvens no céu, né? Haverá sinais de anúncio de que o rei está chegando. O toque da trombeta é o anúncio de que o rei está chegando, né? E haverá sinais. Então ele vai nos dizer que, então, para tranquilizar aquele povo, que a morte não nos separa de Deus. A morte em Deus, ela nos garante, nos afirma, apazigua nosso coração no sentido de que Ele voltará e virá nos resgatar. É uma palavra que diz, então, que tudo vai ficar bem. Porque se vivemos em Cristo, com certeza você tem tribulação. Você tem partes difíceis da caminhada, você tem cruzes, você tem espinhos, você tem um calvário para passar. Isso é o sinal de que Cristo está conosco. Então, é para nos dizer, Jesus está nos dizendo, tudo vai ficar bem. O Salmo vai nos dizer, cantai um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo. Eu amo esse versículo quando aparece nos Salmos, porque a nossa expressão antiga, ela não serve para Deus. A renovação, a presença dele na nossa vida, é esse cântico novo que nós devemos pronunciar, que devemos professar e viver. Então o Salmo ele nos convida sempre a cantar um cântico novo em Cristo. Uma nova aliança, né? Jubilem-se todos na presença do Senhor que vem para governar a terra. A presença do Senhor vem para governar a terra e fiquemos alegres por isso. Por isso que ele nos diz então que tudo vai ficar bem, porque devemos ficar alegres na confiança da fé. O Evangelho então vai nos dizer sobre o início do ministério da vida de Jesus, né? Ele passa pelo batismo, ele passa pelo deserto e ele então começa a pregar. É um tempo pós-deserto. Aqui eu já quero fazer uma observação. Olha só, a missão de Jesus começou depois de um período sendo tentado por Satanás, depois de um período de tribulação, para nos mostrar que essa fórmula também funciona na nossa vida. Nós teremos um tempo de deserto, mas o deserto não é lugar para ficar. Deserto é lugar de passagem. Deserto não é um troféu que eu levanto e falo, ó, como eu murmuro, ó, como eu estou aqui preso nessa dificuldade. Não, o deserto não é para isso. O povo permaneceu muito tempo no deserto com Moisés por murmuração, por reclamação, por não querer se aproximar de Deus, por não ter a persistência da fé, por querer alimentar só a carne e não entender que eles estavam ali
para a salvação, para encontrar a terra prometida. Então, aqui nessa passagem, né, a gente já começa entendendo que o deserto nos leva à promessa. Então, não fiquemos presos no deserto com nossos erros humanos, que nós possamos elevar nosso coração a Deus, passar pelo deserto. E como Jesus está nos ensinando, depois começar uma linda missão de evangelizar. A vida missionária de Jesus começa ali. Então ele vai para Nazaré e aí no dia de sábado na sinagoga ele vai ler a passagem de de Isaías. Essa passagem eu preciso ler porque ela eu não consigo traduzir nas minhas palavras. E olha o que Jesus então vai ler, que está lá em Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova. Veja, ele está lendo Isaías, que está profetizando lá no Antigo Testamento a vinda do Messias, hein? Para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E aí Jesus enrola o papiro, o pergaminho, e ele diz, e aí começa a grande confusão. Hoje se cumpriu este oráculo. Ele estava dizendo, alegrem-se, vocês são testemunhas vivas de que este oráculo do Senhor, trazido pelo profeta Isaías, hoje se cumpre. Mas isso foi causa de problema, porque eles se revoltaram contra o que Jesus estava dizendo, que era blasfêmia, e aí dizem também, não é você filho de José? Né? Como quem diz, eu te vi desde pequeno, quem que você está pensando que você é? Então Jesus, ele tem a certeza que nenhum profeta é bem aceito em sua pátria, em sua casa. As palavras de Jesus irritaram aquelas pessoas que não creram no que ele disse. E aí Jesus foi expulso de Nazaré. Eles queriam julgar Jesus do precipício. Eles estavam expulsando Jesus. E na beira do precipício, Jesus, com a firmeza de quem ele era, a firmeza da sua identidade. E hoje Jesus nos convida a ter firmeza na nossa identidade. Ele atravessa todos aqueles que queriam empurrá-lo do precipício. Como Moisés manda o povo atravessar a pé enxuto as águas. Jesus simplesmente, ele atravessa, porque ele tem autoridade. E é com a autoridade dele que ele nos diz hoje que tudo vai ficar bem. A morte, diante da morte, né, a gente passa por uma prova de fé. Nossa fé é provada. Meu Deus, quem não passou aí por alguma situação de perda? E você sabe muito bem que nesse momento a nossa fé é provada, porque nós podemos nos rebelar contra Deus, achando que Ele nos prometeu vida eterna na terra, ou podemos aumentar nossa fé e crer que a vida eterna que Ele nos prometeu é no céu junto dEle, junto de Nossa Senhora. Quem morre com Cristo, ressuscita com Cristo, é o que Paulo estava dizendo ali para eles, não se preocupem. Se você morreu com Cristo, se o seu ente querido morreu com Cristo, ou se você está hoje em Cristo, você verá a volta de Jesus. Que linda essa palavra de hoje. Não tenhamos medo da morte, é o que Jesus nos chama a refletir, né? Ele nos diz com toda tranquilidade, vai ficar bem. Ele nos consola, que a gente tem que ter esperança na ressurreição de Cristo. Triste é quem não tem esperança. Glória a Deus por essa palavra de hoje, tudo vai ficar bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.